Muito bom dia, sejam bem-vindos a esta reunião, a esta sessão de trabalho, a esta conversa. No fundo, será uma conversa sobre competências digitais como chave para o sucesso. As tecnologias digitais vieram modificar muita coisa, tudo praticamente, até a forma como pensamos, mas também o nosso trabalho, vieram mudar a economia, o nosso lazer, a forma de estudarmos também. Mudou tanta coisa que é por isso que se chama uma revolução digital. Para a minha geração, nós assistimos a essa transição das antigas tecnologias para as novas tecnologias. Os mais novos já nasceram, como dizia o Mark Prensky, são os nativos digitais. A verdade é que, apesar disso, eles não nascem ensinados, como é evidente, ninguém nasce ensinado. E será que o sistema de ensino está a preparar os jovens com as competências necessárias para quando entrarem no mercado de trabalho? Porque o sistema de ensino é algo mais pesado, digamos assim, e, portanto, se calhar é mais difícil de acompanhar a evolução que é tão rápida das tecnologias e da nossa vida. E essa é uma das razões para algumas empresas tentarem encontrar respostas precisamente para esse problema. Será que os jovens estão preparados para enfrentar as necessidades que as empresas têm quando os acolhem? A resposta, por exemplo, da Nestlé foi a iniciativa Nestlé Needs Youth, em 2013. Este projeto depois alargou-se e vários parceiros de negócio, foi assim que surgiu a Aliança para a Juventude, Alliance for Youth. Esta aliança recebeu o apoio depois também de governos, de instituições, e no nosso encontro é então disso que vamos falar hoje, das competências digitais como chave para o sucesso. Os convidados representam alguns dos parceiros da Aliança para a Juventude. Temos um painel que eu já vou apresentar. Entretanto, queria só recordar-lhes que esta sessão está a ser transmitida online, como sabem, e podem colocar questões a partir dessa mesma plataforma onde nos estão a seguir. Bom, vou então apresentar os membros do painel. Em Bruxelas está Ricardo Castanheira, que é conselheiro digital, coordenador da REPER. A REPER é a representação permanente de Portugal junto da União Europeia. O Ricardo Castanheira foi diretor dos assuntos corporativos da Microsoft Brasil, depois chefe dos assuntos jurídicos e corporativos da Microsoft Portugal e foi também CEO da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação. Temos também a professora Maria da Graça Carvalho. Bom dia, senhora professora, é um prazer tê-la aqui. Deputada ao Parlamento Europeu, que em diferentes ocasiões foi conselheira, quer do comissário Carlos Moedas, comissário para a Investigação, Ciência e Inovação, mas também do próprio presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, nas áreas da ciência, ensino superior, inovação, etc. E também foi ministra da Ciência e do Ensino Superior e ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior aqui em Portugal. Temos também connosco o João Santos, que é perito sénior da Direção-Geral do Emprego, também a partir de Bruxelas. Essa Direção-Geral do Emprego ocupa-se também dos assuntos sociais e da inclusão, da Comissão Europeia, claro. É uma unidade que é responsável pela formação profissional, dos estágios e também pela educação de adultos. E, portanto, faz todo o sentido estar aqui connosco. Esteve envolvido, aliás, nas negociações sobre as políticas estruturais da União Europeia, apoiadas pelo Fundo Social Europeu. Vamos falar mais adiante dessa sua experiência com outros países também. Aqui no estúdio tenho Maria de Rosário Vilhena, da Nestlé, diretora de Recursos Humanos da Nestlé em Portugal. Já foi, aliás, responsável dos recursos humanos da Nestlé Angola e em Angola liderou a abertura da fábrica da Nestlé em Luanda. Também esteve na Nestlé Alemanha, esteve também na Nestlé na Suíça, onde fazia parte da equipa corporativa de recursos humanos, com responsabilidades a nível mundial. A Nestlé está em 187 países, se não me falham os números, tem cerca de 290 mil colaboradores ou mais ainda. Outro parceiro é a Microsoft Portugal, que está aqui representada pela Teresa Virgínia, diretora de Marketing e Comunicação. Já foi diretora daquele produto que muitos de nós conhecemos, o Microsoft 365. Qual era a missão aí? Era acelerar a transformação digital e a segurança no ambiente de trabalho. Tem mais de 20 anos de experiência em marketing, em diferentes indústrias, aliás, portanto, vai partilhar aqui seguramente uma parte dessa experiência. A Margarida Pego é diretora da Escola de Formação de Jerónimo Martins, é uma outra empresa que faz parte da Aliança para a Juventude, é licenciada em Psicologia Social e das Organizações, foi consultora em várias consultoras e teve também experiência de gestão de clientes, também numa outra, na Human Consulting e depois na Jason Associates.
E temos ainda online também 2 estudantes, dois jovens, mais jovens do que nós. A Mónica Pinto, que é estudante da nova SBE, que estão a ver também e que está, portanto, a preparar-se para em breve entrar no mercado de trabalho. E o Ricardo Lopes, que está a fazer um estágio, é um internship, portanto, está a fazer um estágio na Nestlé e já está a ter essa experiência numa empresa. Bom, estes são os nossos convidados, além de todos que estão a acompanhar-nos, com certeza. E vamos então, aqui vou tentar colocar algumas questões que espero que contribuam para nós percebermos um pouco melhor o que é isto e porque é que é tão importante falar de competências digitais. Vou começar pelo Ricardo Castanheira. Está ligado, como disse, à REPER, que é a representação de Portugal e do governo português. Como é que o governo português, nomeadamente durante esta presidência do Conselho Europeu, está a incutir e a passar e a dar prioridade a estas questões das competências digitais como chave para o sucesso? Olá, em primeiro lugar, muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Dar-lhe conta que o pilar e a dimensão digital são uma das 4 prioridades da presidência portuguesa da União Europeia neste primeiro semestre. A par de outras, como a questão, digamos assim, ambiental, da transição climática, naturalmente, a questão da coesão social, que, aliás, nos próximos terá o seu momento alto com a Cimeira Social do Porto, mas a questão do digital é claramente uma das prioridades. E esta perspectiva ter vista de diferentes formas. Tem uma dimensão regulatória e, portanto, nós estamos a discutir um conjunto de iniciativas legislativas que naturalmente têm no digital o seu objeto principal, desde o ato dos serviços digitais ao ato dos mercados digitais, mas ao mesmo tempo há uma nova agenda para a década digital apresentada pela Comissão Europeia há cerca de um mês, e que um dos grandes objetivos é precisamente estimular e investir na capacitação e na qualificação dos europeus. E, portanto, a questão das competências digitais está no cerne desta visão estratégica para uma década. E daqui a pouco apresentarei, com certeza, alguns dados mais concretos e números para exemplificar precisamente o ponto de partida em termos europeus e aquilo que é ambicionado e onde desejamos estar em 2030. E, portanto, mas para lhe, enfim, nesta primeira, sem ser muito curta a intervenção, para lhe dizer que é uma prioridade. Muito obrigado. Prioridade cujos destinatários fundamentais são os cidadãos. Os cidadãos que estão representados no Parlamento Europeu. Professora Graça Carvalho, como é que o Parlamento Europeu dá prioridade a estas questões das competências digitais? Para já, muito bom dia. Muito obrigado à Nestlé, muito obrigado ao Vasco Rodrigues. É um prazer sempre debater ou ser moderada pelo Vasco, que já não era há algum tempo. O Parlamento Europeu tem no digital uma das grandes prioridades, juntamente com a transição verde, são talvez e a resiliência dos sistemas de saúde, são as grandes 3 prioridades desta legislatura. Eu estou, nomeadamente, nas várias comissões que tratam, cuja primeira prioridade é o digital, o mercado interno e a proteção dos consumidores, a INCO, o ITRE, onde tratamos das tecnologias e da investigação científica, e criou agora uma nova uma comissão temporária da inteligência artificial e da sociedade digital. Portanto, nós reagimos, no fundo, fazemos relatórios sobre a legislação que é emitida pela Comissão Europeia, que tem o poder de iniciativa. E temos, neste momento, em mãos, no Parlamento Europeu, vários dossiês que vão, no fundo, estabelecer o futuro do digital, a começar por toda a regulamentação para a inteligência artificial, que foi publicada há muito pouco tempo, toda as novas legislação para o mercado digital, para os serviços digitais, toda a regulamentação para os dados, o governo, a governança dos dados e tudo que é referente à economia e à sociedade baseada nos dados, e outra grande missão do Parlamento Europeu é aprovar os orçamentos.
E, portanto, temos neste momento, e foram aprovados recentemente, todos os programas que vão de 21 a 27 durante estes 7 anos, e uma das grandes prioridades deste orçamento europeu é exatamente o digital. Logo, o Horizonte Europa, da investigação científica, o Europa Digital, o Connecting Europe Facility, que tem no digital uma das grandes prioridades, e eu, nomeadamente, no meu caso, sou relatora de vários relatórios com grande importância para o digital, o High Performance Computing, portanto, a computação de alto rendimento, em que vamos ter um supercomputador, vamos ter a possibilidade de supercomputação em Portugal, portanto uma boa notícia. No âmbito das parcerias tecnológicas ainda há outro relatório muito importante relacionado com as tecnologias digitais do futuro. E um outro que foi o European Institute of Innovation and Technology, portanto, que também tem no digital uma grande prioridade. Portanto, na regulamentação e no financiamento, o Parlamento Europeu é um parceiro e tem como grande prioridade a área digital. Além disso, de reagir às iniciativas da Comissão Europeia, nós podemos ter a nossa própria iniciativa. Os relatórios de iniciativa. E já podemos falar mais adiante das iniciativas próprias do Parlamento, porque eu agora passava precisamente para o João Santos, que está ligado à Comissão Europeia, precisamente essas iniciativas que a Comissão Europeia vai enviando e vai tomando. É prioritária também esta questão das competências digitais, seguramente por causa, nomeadamente, do desemprego, não é? Não estamos a ouvi-lo. Bom dia. Agora já me sim. Conseguem ouvir? Com certeza, muito bem. Ok, antes de mais, muito obrigado e parabéns à Microsoft e à Nestlé por organizarem esta reunião. A Nestlé tem sido uma parceira estratégica da Comissão Europeia em tudo o que tem a ver com competências, as oportunidades para os jovens, a formação dos jovens. Relembro que a Nestlé esteve connosco no lançamento da Aliança Europeia para a Aprendizagem, em 2013. Aliás, a Nestlé, direi que é talvez o maior mobilizador para a aprendizagem na Europa. Conseguimos com essa iniciativa já criar cerca de 1 milhão de oportunidades no sistema de aprendizagem na Europa, com grande contributo da Nestlé, e a Nestlé também não só nisso, mas outras iniciativas para a formação profissional, tem sido sempre um aliado com quem contamos e, portanto, é com muito prazer que eu hoje participo nisto. Muito rapidamente, só como introdução, para vos dizer o que é que nós fazemos na União Europeia, o meu serviço em particular na Direção-Geral de Emprego e Assuntos de Inclusão. Nós tentamos, juntamente com os Estados-membros, coordenar políticas na área da formação profissional, que naturalmente também tem este ênfase em tudo o que tem a ver com a transição para a neutralidade climática e a transição digital, e na área específica das competências digitais, nós estamos a trabalhar em 3 áreas. Uma primeira que tem a ver com o sistema de educação e formação profissional, assegurar que a digitalização também faz parte das reformas que o sistema está a ter, e viu-se agora, por exemplo, com a crise Covid, a importância que tem termos os sistemas de formação profissional capazes de utilizar todas as tecnologias de informação. A outra área em que trabalhamos, para além desta dos sistemas, é nos conteúdos, na forma de ensinar e aprender, como é que isso se faz e, portanto, o que é que se está a ensinar, que tipo de qualificações ou como é que estamos a dar às pessoas as competências que são necessárias para esta tal transição digital. E penso que um outro aspecto que é fundamental também, que por vezes esquecemos, são as pessoas que trabalham na área da educação e formação. E, portanto, os professores, os formadores, que muitos deles têm idades semelhantes à minha, que na altura, quando se formaram como professores e formadores, não tinham acesso às competências digitais que hoje é possível, e esperamos que estas pessoas, estes professores, que são os agentes do ensino, aqueles que transformam o ensino, por vezes esperamos que eles façam milagres
em passar as competências digitais para os alunos quando eles próprios não tiveram essas oportunidades. E, portanto, há aqui uma área que não nos podemos esquecer e que temos de trabalhar. E, portanto, só para vos dizer rapidamente, como introdução, trabalhamos nestas 3 áreas. Na transformação do sistema de ensino para digitalizá-lo, vá lá, na forma como se ensina e aprende hoje em dia com as possibilidades que as tecnologias digitais permitem, e depois naqueles agentes de transformação que são os professores e os formadores. Muito bem, então quer dizer que as competências digitais são uma chave para o sucesso, não só dos jovens, mas também dos menos jovens, não é? Para os professores terem sucesso. Maria Rosário Vilhena, muito obrigado também por estar aqui a iniciativa que a Nestlé lançou é mais vocacionada para os jovens, mas não é só para os jovens, pois não. Explique-nos um bocadinho porque é que se lembraram disto. Foi só para terem os profissionais que queriam ou vai além disso a vossa intenção? Obrigada, Vasco. Bem, antes de mais eu queria agradecer a presença de todos. Este painel, de facto, é um painel super interessante e vai ser super valioso para a discussão, portanto, muito obrigada a todos pela disponibilidade, sobretudo aos nossos parceiros que se juntaram a nós nesta iniciativa. A Aliança da Juventude surgiu devido ao problema do desemprego jovem que se verificava na Europa e que concretamente em 2012, se nós olhássemos para os dados em Portugal, nós tínhamos mais de 50% dos jovens desempregados ou inativos economicamente. Portanto, mais do que, mas também, claro, naturalmente, temos os profissionais certos, com as competências certas, no momento certo. Nossa grande preocupação era ajudar a economia e ajudar a sociedade. Nós acreditamos que, enquanto Organização Mundial, como implementação mundial, nós temos uma grande responsabilidade perante as comunidades e nós temos que contribuir e temos que apoiar os jovens. Fazia todo o sentido aliarmos a outras empresas com as mesmas preocupações e com os mesmos princípios e valores que nós. Em Portugal temos já 19 parceiros, tenho aqui duas colegas minhas a apoiarem-nos e nós temos estado bastante ativos. Procura-se não só criar oportunidades de estágio e de emprego, mas também capacitar os jovens para a entrada no mundo de emprego e no mundo de trabalho. E nós falamos muito de readiness for work. E isto passa claramente por capacitá-los com as competências do futuro, sejam digitais, mas também na área da sustentabilidade, mas também dar-lhes aquelas soft skills que nós muitas vezes vemos que o sistema de ensino não está a preparar. A capacidade de interagir, de comunicar, de ter influência, de atingir resultados através dos outros. Vemos muitas vezes que o sistema de ensino ainda se foca muito naquilo que será mais hard, ou seja, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, e quando os jovens entram no mundo do trabalho estão bem capacitados para desempenharem as suas funções, mas a questão mais social, da interação social, é aquilo onde nós temos de trabalhar mais. Obviamente que ao trazermos os jovens para dentro das empresas, também estamos a trazer uma transformação para os mais velhos, porque os mais velhos também se têm que adaptar e aprendem imenso com eles. Programas, por exemplo, como de mentoria digital reversa, são programas super interessantes em que nós temos os jovens. Eu, por exemplo, tenho uma mentora digital que me ensina a utilizar as redes sociais, que me ensina a tirar o máximo de tudo o que são tecnologias. Portanto, é uma relação win-win, mas sobretudo também aqui um grande papel de contributo para a sociedade, porque nós acreditamos que temos que ser business as force for good. Nós temos um papel a desempenhar e não nos podemos esquecer que estamos inseridos em países e numa economia e temos que contribuir necessariamente. Muito bem. Teresa Virgínia, a Microsoft é um parceiro quase natural, digamos assim, deste projeto. Esta necessidade de dar mais formação, vou ser assim um bocadinho mauzinho, é porque a Microsoft não tem isso em consideração? De todo, Vasco. É muito difícil, as tecnologias são muito difíceis. Afinal, os jovens dizem que para eles aparentemente é fácil. Como é que é o papel da Microsoft neste projeto? Isto era uma brincadeira, claro. Claro, Vasco, sem problema. Primeiro agradecer à Nestlé o convite para estar aqui presente e também muito nos honra fazermos parte desta aliança. A missão da Microsoft é ajudar as pessoas e as organizações no planeta, em todo o planeta, a conseguirem mais. E como é que conseguem mais? Através da tecnologia. Agora, não basta dar a tecnologia, é preciso realmente desenvolver as competências necessárias, digitais, para trabalhar com essa mesma tecnologia. E é essa a nossa missão. Obviamente que nos interessa, porque é o nosso core de negócio, que as pessoas trabalhem com a nossa tecnologia, mas vai muito para além disso. Não foi só por isso que entraram no projeto, não é? De todos. Tal como a Nestlé, somos uma organização mundial, temos uma grande responsabilidade social e sabemos que, através da tecnologia, nós conseguimos que esta sociedade seja mais próspera, seja mais sustentável, seja também mais inclusiva. O que nós assistimos nos últimos meses
é uma transformação digital de anos. Nós, em circunstâncias normais, teríamos demorado anos para vermos algumas das transformações que vimos na sociedade, nas pessoas, nas organizações. E isso, nestas alturas de grande disrupção, sentimos também que é quando aumentam as desigualdades. E nas competências digitais foi uma das áreas onde nós sentimos que essas desigualdades estavam-se a acentuar. Muito porque as capacidades digitais passaram a ser como nunca necessárias para as pessoas aprenderem, para as pessoas ensinarem, para as pessoas trabalharem, para viverem no seu dia-a-dia. As oportunidades no mercado de trabalho também começaram a aumentar para estas mesmas competências digitais e a diminuir para os outros tipos de oportunidades e, como tal, sentimos ainda mais a nossa necessidade de intervir neste espaço. Assim, em julho do ano passado, a Microsoft, a nível global, lançou mais uma iniciativa que procurava aumentar as capacidades digitais em todo o mundo através de formação online totalmente gratuita. As pessoas podem ir aos nossos sites, através do LinkedIn, fazer as formações e ter uma certificação, que pode ser, sem dúvida, uma forma de conseguirem uma melhor oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de trabalho ou até progredirem de uma forma mais efetiva naquela que é a sua função nos dias que correm. De notar que tivemos em todo o mundo mais de 30 milhões a fazer estes cursos e em Portugal 190 mil pessoas, à data de hoje, já fizeram também este tipo de formação digital, que mostra a pertinência e a necessidade deste tipo de iniciativas no país e no mundo. Muito bem. Margarida Pego é diretora da Escola de Formação da Jerónimo Martins. O que é que a Jerónimo Martins traz para a Aliança e o que é que leva da Aliança? Muito bem. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite em nome do Grupo Jerónimo Martins, estar aqui presente. É uma honra estar aqui como representante e dizer que o Grupo Jerónimo Martins assume desde sempre aqui um papel socialmente responsável e, portanto, foi-nos fácil aceitar aqui este desafio porque reforça os valores do Grupo Jerónimo Martins. E assenta aqui em dois pilares, ao nível da educação e da empregabilidade, porque de facto acreditamos que somos aqui um grupo que tem portas abertas para atrair jovens e estes jovens, com toda a situação económica que estamos a viver, necessitam desta ligação ao mundo empresarial e fazemos isso em todas as companhias do grupo, quer na Polónia, quer na Colômbia, quer em Portugal. Portanto, aquilo que se pauta ao nível do Departamento de Formação é muito darmos estas competências de transformação digital que iniciámos há cerca de 2 anos também, portanto conseguimos nos antecipar a este momento tão crítico. Ainda assim, compadeço aqui destes desafios que não é só dar aos jovens, mas garantir que temos uma estrutura que facilite essa aprendizagem e esta transição entre o presencial e o digital não é linear. Portanto, eu não consigo pegar nos conteúdos que existe no presencial, transformá-los no digital e acreditar que surge o mesmo efeito. E, portanto, temos aqui o desafio desta transformação, não só utilizar o digital, mas garantir que a mentalidade também se altera das nossas pessoas. E mais à frente vamos falar da sua experiência como psicóloga social e das organizações, porque já falámos aqui, estamos a falar das competências digitais, mas também já foram aqui abordadas as outras competências e como é que depois é dentro das organizações, como é que isto se gera, digamos assim. Ora bem, mas é bom também ouvirmos os estudantes. A Mónica Pinto é estudante da nova SPE e já foi aqui dito por vários dos participantes que o sistema de ensino se calhar não prepara muito bem ou não prepara suficientemente os jovens, em termos, nomeadamente, das competências digitais. Qual é que é a sua percepção? Acha que queria mais, digamos assim, desejava que o sistema desse mais de formação? Desde já queria só agradecer o convite e dizer olá a todos. Estou muito contente por poderem dar a palavra também a jovens como eu e a estudantes para darem a sua opinião. E eu acho que esta pergunta acaba por ter um sim e um não, porque pela minha experiência eu sinto que a minha faculdade é muito digital e dá-nos bastantes ferramentas que ajudam a desenvolver estas capacidades para o trabalho. Por exemplo, darem a oportunidade de termos clubes e termos estas ligações também que acabam por ligar muito para o trabalho e darem-nos as ferramentas. Por exemplo, nós usamos muito
o Teams e às vezes sinto mesmo que quando estou a trabalhar com os meus colegas, sinto que estou a trabalhar num ambiente mais da empresa, porque conseguimos rapidamente comunicar uns com os outros. Claro que depois se calhar não vai ser como eu achava, mas portanto eu sinto que se calhar nós não temos uma cadeira ou um curso de desenvolver estas aptidões, mas através da faculdade acredito que nós somos autodidatas para conseguirmos aprender por nós próprios. Portanto, respondendo, acho que na minha perspectiva, acho que a minha faculdade está a preparar-nos bem em termos digitais. E o Ricardo Lopes, que já está a fazer um estágio na Nestlé, o que é que está, que deficiência ou que déficit é que está a colmatar com este estágio? Isto é, sentiu-se preparado ou ao chegar à Nestlé disse, afinal de contas, eu não estava preparado e pensava que estava? Qual foi o seu sentimento? Bom dia a todos. Começar também por agradecer a oportunidade de partilhar aqui o meu testemunho. O que eu senti quando cheguei ao mercado de trabalho relativamente às competências digitais é que não tinha noção do impacto, de quão profundo é o impacto que elas têm no mercado de trabalho. Porque, efetivamente, na linha do que a Mónica disse, as faculdades dão-nos as bases das competências digitais e dão-nos as ferramentas para nós irmos à procura, muitas vezes fora daquilo que é o seio das aulas, em organizações como os clubes que a Mónica referia, ou as junior empresas, para nós podermos desenvolver as soft skills e também as nossas competências digitais, mas há um impacto quando chegamos ao mercado de trabalho e efetivamente nos cruzamos com a realidade do cotidiano empresarial, a necessidade de ser bastante ágeis e a necessidade de ter um domínio bastante amplo das competências digitais, principalmente durante este momento em que grande parte das integrações são feitas por teletrabalho e as competências digitais são pura e simplesmente fulcrais. Muito bem, muito obrigado. E está feita assim uma primeira ronda por todos os participantes. A partir de agora eu queria que interagissem uns com os outros, isto é, se quiserem interromper, se quiserem comentar alguma coisa que um dos outros participantes disse, estejam à vontade. Mas eu fazia já, enfim, para dar o seguimento, eu perguntava já ao João Santos, porque ele falou do sistema educativo precisamente, como é que o sistema educativo vai poder alterar-se, adaptar-se e acompanhar o ritmo da evolução. As iniciativas que tomam, nós sabemos que há países que estão muito mais avançados que outros. Como é que é feita essa gestão? Certo. Portanto, eu penso que há necessidade de alterar um pouco a mentalidade das pessoas naquilo que diz respeito àquilo que podem esperar do sistema de ensino. O que acontece é que, com a transformação rápida de tudo o que tem a ver com tecnologias, tudo o que tem a ver com tecnologias de informação também, o que acontece é que as alterações são tão grandes que não se pode esperar que o sistema de ensino, por si só, seja capaz de acompanhar as alterações que estão a acontecer. O que eu quero dizer com isto é que, talvez há 20, 30 anos atrás, havia uma nova tecnologia ou havia qualquer transformação, criava-se um grupo de trabalho, alguém no Ministério começava a pensar como repensar o sistema e, ao fim de 4, 5 anos, criava-se qualquer coisa. O que acontece é que, hoje em dia, por causa das grandes alterações, tanto económicas, sociais, aquilo que são as expectativas das pessoas em relação ao sistema de ensino e tudo isso, eu penso que é impossível as empresas pensarem que podem comodamente ficar à espera que o sistema de ensino forme as pessoas, tanto os jovens como os adultos, em upskilling e reskilling, que os forme de forma a que elas estejam preparadas para vir imediatamente trabalhar para as empresas, a dar-lhes as competências que elas necessitam. Eu penso que o exemplo da Nestlé é um excelente exemplo de uma empresa que entende que o sistema de ensino, no fundo, somos todos nós. Nós temos de colaborar com o sistema de ensino se queremos que o sistema de ensino dê às pessoas as competências que as empresas precisam, por isso é que o sistema de aprendizagem, estágios profissionais, conjuntamente as empresas e as escolas profissionais, universidades, trabalham em conjunto em projetos concretos de investigação aplicada, de dar oportunidades aos professores virem das escolas às empresas, entenderem aquilo que são as necessidades reais das empresas num contexto de trabalho real, também ter formadores que vão das empresas, formadores na área da aprendizagem, que vão das empresas às escolas para desenvolver as competências pedagógicas. Portanto, eu penso que uma grande transformação que vai ter de haver é esta de entender que o sistema de ensino
no fundo, tem de ser alargado para aquilo que são os parceiros sociais, e que também uma importante transformação que vai ter de haver, eu penso que isso é óbvio para toda a gente, já se falou aqui, é que os desafios não é apenas para aquilo que é o sistema de ensino tradicional, ou seja, os jovens, porque se nós formos a ver, na Europa há cerca de 50 e tal milhões de jovens que estão no sistema de ensino, de alguma forma, mas temos quase 250 milhões de adultos que esses sim, muitos deles nunca tiveram uma oportunidade de aprender competências digitais. E essas pessoas estão no mercado de trabalho agora. São as pessoas que vão ter de adaptar as suas competências àquilo que são as realidades das empresas, com o repensar do modelo de negócio, como é que as empresas operam, como é que elas utilizam todas as oportunidades das competências digitais, e isso não vai ser feito apenas por jovens. São os tais 200 e quase 50 milhões de pessoas ativas no mercado de trabalho, que muitas delas não tiveram a oportunidade porque quando se formaram as competências digitais não eram um foco importante do sistema de ensino, ao contrário daquilo que é hoje, que eu penso que de facto está a acontecer, com menor ou maior sucesso, mas está a acontecer. Eu penso que esta aposta nos adultos e como chegar a eles, porque os adultos não vão sentar-se numa mesa da escola ou numa cadeira da escola. Vamos ter de arranjar formas mais criativas e mais motivadoras para que os adultos queiram aprender, queiram não só aprender as competências digitais, que são fundamentais, como é evidente, mas ao longo da vida. E não é só as pessoas do mercado de trabalho, porque aquilo que está a acontecer, se nós queremos assegurar que as pessoas não são info-excluídas, eu posso falar do caso da minha mãe, que tem 80 e tal anos, o IRS dela tem de ser eu a fazê-lo, porque é evidente que ela não tem competências digitais para fazer. Se ela quiser uma consulta hospitalar, tem de ser eu a fazê-lo, porque ela não consegue fazer, e portanto o que eu quero dizer é que a questão das competências digitais não é uma questão só dos jovens, evidente, os jovens é importante porque é deles o futuro, mas também para as pessoas que estão no mercado de trabalho, que é uma imensidão se formos ver as pessoas que estão no mercado de trabalho na Europa, e também para aqueles que não estão no mercado de trabalho, mas para se poderem sentir como parte das suas competências de cidadania, de interagir com aquilo que são as oportunidades que os portais digitais do governo e de outras entidades lhes permitem para poder ser pessoas ativas na sociedade. No fundo, João, é uma questão. No fundo, é uma questão também até de coesão social. É disso que estamos a falar também, não é? Professora Graça Carvalho, falou na questão de uma das competências do Parlamento, que é aprovar os orçamentos. Há dinheiro que chega, porque o dinheiro é preciso para tudo e também aqui é preciso dinheiro para pôr em prática estas iniciativas. O dinheiro é suficiente? Está a ser bem gerido? O que é que me pode dizer sobre isso? Nós temos, neste momento, o maior volume de financiamento que alguma vez tivemos, porque temos o orçamento europeu para 21 e 27 da mesma ordem de grandeza dos anteriores. A somar a isso, temos, como todos sabem, o Plano de Recuperação e Resiliência, que, portanto, baseado em dívida que tem como garantia o próprio orçamento europeu e, portanto, é o maior volume que já a Europa teve acesso em relação a financiamentos europeus. Agora, tem que ser bem aplicado. Na estrutura das prioridades, elas estão corretas, uma delas é exatamente o digital e há uma imposição para que 20% seja aplicado no digital, pelo menos 20%, e eu espero que, portanto, por exemplo, as questões das competências sejam uma das grandes prioridades. E concordo perfeitamente que as competências passam pelas competências básicas de toda a população. Não ter as competências básicas na área do digital é como não saber ler nem escrever no futuro, é isso, não é? Como era no passado alguém que não sabia ler, e portanto não podemos deixar que haja um novo fosso social baseado no digital. É importantíssimo que se dê essas competências básicas a toda a população. Por outro lado, preparar o nosso sistema de ensino, desde os níveis mais baixos, temos que começar aí, até ao ensino universitário e ensino superior, porque todas as profissões vão necessitar de grandes
competências digitais, não só de utilizar ferramentas, mas, por exemplo, competências em matéria de utilizar bases de dados, portanto, não só as óbvias como a física, a medicina, a biologia, mas também, por exemplo, o jornalismo, as áreas sociais, o direito, vão ser baseados em análise de dados e é importantíssimo que todos esses, a preparação nessas profissões tenha em conta esta transformação digital. Precisamos de um ensino mais holístico, porque as tecnologias estão a mudar muito rapidamente, portanto, que prepare para as tecnologias que ainda estão por aparecer, que muito baseado nas áreas mais horizontais, a matemática, o saber pensar, a filosofia, mas também as competências básicas digitais, que são muitas, e portanto há aqui uma grande transformação a fazer no nosso sistema de ensino. Algumas instituições de ensino superior, nomeadamente as que eu conheço melhor da Universidade de Lisboa, já o estão a fazer e já começaram a aplicar, mas penso que também outras ou estão a fazer, ou têm o plano para fazer, mas também temos que começar muito atrás nos primeiros níveis de ensino. Eu queria chamar a atenção, e foi uma iniciativa minha no Parlamento Europeu, do problema de que fizemos um relatório muito bem aceito pela sociedade, que é o fosso de género na área digital, e esse é um dos problemas que temos na Europa. Temos um número baixo de mulheres profissionais na área digital e também de estudantes. Portanto, a média europeia nos profissionais é 18% e dos estudantes ainda é menos, um pouquinho menos, 17%. Portanto, é urgente atrair mais mulheres para o digital, e ações como as que estamos a fazer hoje, em que temos várias mulheres na área do digital presentes, é muito importante, porque uma das recomendações que eu tenho exatamente nesse relatório é o papel dos modelos, portanto, as meninas assistirem na esfera social e da comunicação social, que existem mulheres e mulheres bem-sucedidas na área digital, porque há estudos que mostram que só 3% das jovens com entre 10 e 12 anos dizem que querem seguir uma carreira na área digital quando forem adultas. Isto é muito preocupante, portanto, isto a nível europeu. Nós temos que atrair e criar o gosto também, mostrando que é importante, que é uma profissão também de mulheres, criar o gosto por esta área, e compete à sociedade, à comunicação social, mas também às famílias, ao sistema de ensino e ao sistema de emprego, porque o outro fenómeno importante é que o abandono das carreiras na área digital pelas mulheres é superior às outras, portanto, ou mudam de tema e vão trabalhar noutro assunto, ou desistem mesmo de uma carreira profissional. Esse fenómeno que existe em todas as áreas é mais acentuado na área digital, e portanto temos que combater isso, porque isso vai agravar a desigualdade de género no futuro, se não combatermos esse fenómeno. Muito bem. Margarida, na Escola de Formação da Jerónimo Martins, as pessoas, vocês não dão só competências digitais, não fornecem só competências digitais, presumo. Como é que abordam, como é que recebem e como é que organizam essas ações de formação com os futuros profissionais? Não há dúvida que nós temos que acompanhar esta transformação digital que está a acontecer no mundo, e, portanto, esta é a base que nós não podemos nos deixar ultrapassar. Por outro lado, cada vez mais nós queremos os jovens e profissionais com uma maior abrangência ao nível de novas competências, nomeadamente este pensamento crítico, o saber construir ou desconstruir problemas mais complexos, o facto fala-se hoje muito da adaptabilidade que nós precisamos ter nos perfis, mais do que propriamente as competências técnicas. As competências técnicas vão por si só ser também aqui um peso, vão continuar a ter aqui um peso grande, nomeadamente no nosso setor, mas de facto nós precisamos aqui de perfis mais ambivalentes, nomeadamente ao nível de resistência. Ainda agora passámos por estes momentos críticos,
estamos a passar ainda da pandemia e nós precisamos de pessoas que consigam perspectivar qual é que é o futuro, de perceber quais é que são as áreas críticas e de impacto que tem para o negócio para conseguirmos dar a volta e para conseguirmos acompanhar estas transformações. Portanto, eu diria, sim, é importante o digital e estas competências digitais, mas sempre a par e passo com novas competências que hoje em dia já sentimos a necessidade. Jerónimo Martins está no ramo que está, na área que está, mas mesmo dentro dessa área aparecem novas profissões, digamos assim, que exijam novas competências. A vossa organização vai mudando também, não é? Claro. E temos acompanhado isso, nomeadamente numa área tão crítica que falámos aqui, que é o Data Analytics. Claramente que nós precisamos de informação para tomar melhores decisões, mais e melhores decisões. E, portanto, tudo o que seja a análise de informação, o digital, nós próprios temos numa universidade, num campus universitário da Nova, uma nova loja também digital, onde já não é necessário ter o operador tradicional que vemos nas lojas do Pingo Doce, por exemplo. Mas é um nicho ainda muito orientado para os jovens, como vimos aqui, que são os mais receptivos a este tipo de negócio e de abordagem ao nível daquilo que é o nosso setor. Portanto, sim, estamos a dar aqui estes passos, mas sem nunca perder, e eu acho que isto é que é o importante referir, ao nível do Grupo Jerónimo Martins, nós somos uma cadeia de proximidade, de relação de pessoas. E, portanto, o digital, queremos acreditar que vamos acompanhar, mas nunca vai sobrepor àquilo que é a relação humana. E já vamos falar mais adiante dessa relação humana entre os mais novos e os mais velhos dentro da sua organização. Na Nestlé, a Nestlé também tem, evidentemente, com a dimensão que tem, também muitas profissões, se calhar algumas novas profissões. Como é que vocês dão atenção a essa diversidade? Bem, tal como a Jerónimo Martins está a falar, nós estamos muito preocupados ou muito focados em antever aquilo que vão ser as necessidades do futuro e que nós vamos precisar. Temas como Data Analytics claramente é um tema, por exemplo, o e-business, claramente é um tema que para nós é extremamente relevante e que nós procuramos formar todos os nossos marketeers e todos os nossos jovens na área do e-business. Temos uma e-business academy que era interna e que agora vamos abrir a todos os nossos internos, porque todos os nossos estagiários, porque achamos de facto que são competências críticas, têm a ver com dados, mais uma vez, com análise, com pesquisa. Saber pesquisar é extremamente importante, porque se é verdade que hoje temos uma grande fonte de informação sobre digital e também preparação de competências digitais, eu acho que há aqui um tema também que é muito importante discutir, que é o tema da cidadania digital. Ou seja, mais do que a competência digital, é saber interagir através do digital, é saber comunicar também, é saber ter uma voz na sociedade. E isso nós vemos que muitas vezes focamos-nos tanto na ferramenta ou no conhecimento de usar a ferramenta que não nos estamos a focar na forma como a ferramenta está a ser usada. E hoje, por exemplo, fala-se muito de desinformação ou de fake news. E é algo que é importante nós darmos este sentido crítico às pessoas serem capazes de ver o que é que está a passar. Toca esses aspectos? Também toca esses aspectos, ou seja, ensina-nos a olhar, ensina-nos a usar as ferramentas, como é que nós usamos a ferramenta para lidar com o consumidor, para promover o nosso produto, mas também de uma forma ética, fazê-lo de uma forma correta, posicionar a informação online da forma mais adequada para que o nosso público target vá perceber o que é que nós estamos a promover. Portanto, e tudo isto são competências que cada vez mais têm que ser trabalhadas. E ao estarmos a proporcionar esta e-Business Academy, nós queremos alargá-la cada vez mais aos grupos que temos dentro da organização, não é só para o marketeer, ou para o vendedor, ou para o colega que está na área específica de Generating Demand, não. É para toda a população da empresa, até porque nós entendemos que, por exemplo, a área de supply chain também tem que ter esta formação. Nós vemos muito a questão da automação, da inteligência artificial, e se é facto que hoje fala-se muito de como é que isto vai impactar o futuro e o futuro de quem já trabalha há mais tempo no mercado, a questão é que também vemos que vai trazer enormes oportunidades de novas atividades e novas profissões. E tal como dizia o João Santos, é muito importante reconverter as pessoas, fazer o upskilling, entender como é que nós conseguimos transmitir este conhecimento aos mais velhos, que muito provavelmente não poderá ser só através da via digital, porque lá está, é a limitação que as pessoas têm. Tal como a Margarida também dizia muito bem, tem muito a ver com quase reinventar a forma como nós transmitimos e como nós damos acesso ao conhecimento dentro das organizações. E quando falamos, por exemplo, de uma organização como a nossa, que também é uma organização industrial, e nós temos uma enorme população industrial, portanto, como é que nós, por exemplo, digitalizamos uma fábrica? E não é só estar a pôr computadores ou dar acesso a computadores. É uma questão de mudança de mindset e as pessoas repensarem tudo o que fazem numa perspectiva de digital, mas também de sustentabilidade, e pensarem
como é que eu vou transformar o que eu faço por forma a ser mais inteligente e como é que a tecnologia me vai ajudar e não ter medo da tecnologia, pensar a tecnologia não me vai roubar o emprego, não. A tecnologia vai-me provavelmente ajudar a encontrar novas oportunidades e a crescer dentro daquilo que eu faço hoje. Vamos voltar aqui à questão das verbas, do dinheiro. Ricardo Castanheira, falou-se já aqui no PRR, esse plano da bazuca europeia, nós ouvimos muitas empresas a pedirem apoios que venham dessa bazuca. O plano tem atenção também estas questões mais sociais ou está muito virado para a economia, só para as empresas se desenvolverem? O foco é mais por aí ou há uma abordagem também nas questões sociais, nas questões de combater o desemprego? Fala-nos um bocadinho disso, por favor. Desculpe, antes de lhe falar nisso e de responder à sua questão, gostava de voltar um pouco atrás, porque na minha intervenção inicial tinha dito que ia falar-lhe de alguns números e dar alguns números que me parecem que consolidam em grande medida aquilo que foram as diferentes intervenções feitas até agora e que têm a ver precisamente com a justificação, por um lado, porque é que a Comissão Europeia apresentou esta tal visão estratégica para a década e, ao mesmo tempo, apresentar os números que se pretende atingir. A professora Maria da Graça já referiu, por exemplo, que o facto de haver apenas 18% no mercado de trabalho das tecnologias de informação das mulheres é naturalmente tida que é extraordinariamente baixo. Mas aquilo que hoje temos no total, do ponto de vista de pessoas empregadas, de especialistas nas áreas das tecnologias da informação na Europa, estamos a ver de 7 milhões e 900 mil. O objetivo é chegar a 20 milhões durante esta década. Aquilo que nós temos hoje na Europa, do ponto de vista das competências básicas, são 56%. Significa que quase metade da população europeia não tem sequer as competências básicas. E no caso português, é um pouco mais de metade, não tem as competências básicas. E, portanto, o objetivo é chegar a 80% no final da década. E depois surgem aqui oportunidades, que algumas foram agora acabadas de referir. É que, por exemplo, hoje em dia, a tecnologia desenvolveu-se, sobretudo, ou está a desenvolver-se para os chamados serviços em nuvem. Hoje, apenas 26% das empresas europeias adotaram serviços em nuvem. 26%, ou seja, um quarto. O objetivo é chegar a 75% em 10 anos. O mesmo se diga Big Data. Apenas 14% hoje adotaram soluções em Big Data. O objetivo é chegar a 75%. Aqui referida à inteligência artificial. Apenas 25% das empresas europeias a adoção de soluções em inteligência artificial, o objetivo é chegar a 75%. Isto para lhe dizer o quê? Para lhe dizer que é exatamente aqui que está a margem de crescimento. E, portanto, aqui a dimensão estratégica é, por um lado, do ponto de vista social, para não deixar ninguém para trás, olhar para mais de metade da população que ainda não tem as competências básicas e é preciso investir nisto, mas não esquecer que a Europa não pode perder, e nós já estamos atrás, objetivamente, dos Estados Unidos e até da China, em algumas, quando falamos de tecnologias emergentes, não podemos também esquecer a necessidade de formar e qualificar para estas tecnologias mais avançadas. E referir, portanto, Big Data, soluções de nuvem, inteligência artificial. Isto significa que tem foco em competências digitais avançadas. E, por exemplo, há um programa apresentado, o Digital Europe Program, que um dos 5 pilares é precisamente o financiamento em skills, em competências, só nestas áreas. E, portanto, nós não podemos perder exatamente esta bivalência de, por um lado, a dimensão muito forte e muito social de integração de todos nas competências básicas, mas, ao mesmo tempo, o facto de termos de olhar para a frente, para o futuro, e acompanhar a inovação lógica através da qualificação das pessoas naquilo que é mais avançado. Respondendo à sua pergunta, o plano de recuperação e resiliência, no caso português, ele vai acima dos 20%, que foi aquilo que era a meta mínima de alocação de verbas no setor digital. E, portanto, ele está acima de 30%, inclusive, o que mostra como o governo português definiu como área absolutamente prioritária e estratégica. Tudo aquilo em que se vai investir tem impacto naturalmente social. Repare, quando estamos a dizer que se vai colocar computadores nas escolas, isto está a dizer-se que há milhares de crianças que, infelizmente, nos últimos meses ficaram, digamos, ou não acompanharam o processo escolar porque não tinham computador ou não tinham internet, que a partir do momento em que este processo seja feito e dando acesso a todos de forma igual,
estamos a falar de impacto social, porque necessariamente as crianças e respectivamente as famílias estão num processo de integração. Quando se fala que se vai qualificar os trabalhadores, tendo em vista que tenham as tais competências mínimas, inclusive no âmbito, no seio empresarial, portanto, vão existir, digamos, linhas de financiamento precisamente para os trabalhadores, no sentido de se adaptarem a novas soluções tecnológicas no ambiente empresarial, estamos a falar necessariamente de impacto social, porque a partir do momento em que eles estejam mais integrados no ambiente empresarial, estão a ganhar oportunidades, digamos assim, não apenas de reconversão, como ao mesmo tempo oportunidades de se manterem ativos no mercado de trabalho. E isto tem impacto social. Finalmente, quando nós estamos a falar, por exemplo, na necessidade de investir uma vez mais na modernização dos serviços públicos através da utilização e do incremento de tecnologia, estamos também a falar numa redução de custos precisamente de uma, digamos assim, maximização dos efeitos dessa tecnologia nos serviços públicos. Quando estamos a falar de redução de custos, estamos a falar de dinheiro que supostamente fica disponível para outros fins e que necessariamente, face ao contexto atual, são fins de natureza social. Portanto, para lhe dizer que a dimensão social, ela é, do meu ponto de vista, indissociável da dimensão tecnológica. E se assim não for, há um problema, é que a tecnologia não é um fim em si mesmo, ela tem uma dimensão social. E, portanto, se nós olharmos para a tecnologia apenas como um fim em si mesmo e esquecermos tudo o resto, parece-me ver. Aliás, o exemplo deste debate e com a presença da Nestlé e da Microsoft é a forma mais evidente que as empresas têm esta responsabilidade social e, portanto, estão a fazê-lo muito bem, do meu ponto de vista. Eu já vou perguntar à Teresa Virgínia sobre isto, mas queria só dizer ao Ricardo Lopes e à Mónica Pinto que podem intervir também, ponham questões. Como é que vocês estão a olhar para este debate que estamos aqui a ter? Mónica, está a ir ao encontro daquilo que esperava desta conversa? Ou o que é que nós podíamos falar e o que é que eu posso perguntar a estas pessoas que queira saber ou que pode a Mónica perguntar, evidentemente? Eu diria que está a ser bastante interessante porque toca em muitos pontos que eu me ligo bastante. Por exemplo, mesmo foi falado aqui o Pingo Doce mais digital, que é presente no meu campus, e eu acho que começa pelos jovens, exatamente como também estava a ser dito, mas também, embora se calhar um bocadinho mais tarde, também puxe para a idade mais adultas, porque começam a ver os jovens a usar e também se sentem interessados e fascinados pelo como é que, neste momento, um Pingo Doce funciona com uma entrada de um QR Code, por exemplo. É uma coisa fascinante e acho que então as universidades também estão a contribuir para esta mudança de mindset, que também foi mencionada, que é extremamente importante. Portanto, eu acho que tudo o que está aqui a ser dito está a ser super interessante e faz todo o sentido e está sempre ligado ao que eu estou habituada a experimentar, por exemplo. Muito bem. Se tiver alguma questão, é só fazer sinal e eu dou-lhe a palavra. O Ricardo Lopes está dentro da organização já, neste caso dentro da Nestlé, sente que está a ser preparado para uma função muito específica ou sente que está a ser, de facto, enquadrado numa organização plural, como é a Nestlé, que tem um futuro, tem um horizonte muito aberto, um leque muito aberto à sua frente? Eu acho que passamos mais pela questão do leque aberto. Inclusive, uma das coisas que eu gostaria que falássemos aqui um pouco hoje é a questão da possibilitação de acesso a novo conhecimento através destas competências digitais, que eu acho que é um papel fulcral. Nós também falámos aqui um bocadinho da alteração das funções, daquilo que será o trabalho do futuro, e de como a tecnologia vai nos retirar a carga de certas tarefas mais manuais. Mas o que eu sinto ao entrar numa organização como a Nestlé é que efetivamente há uma capacitação para aprendermos, nomeadamente através de plataformas de e-learning como a e-Business Academy, que já falámos aqui hoje, para preparar os profissionais para terem uma carreira muito menos linear ao longo do seu percurso e com uma diversidade muito maior de experiências. Aquilo que eu também denoto nas empresas, e especialmente a Nestlé, onde estou agora, é que há um interesse por parte das empresas em ver diversidade de experiências, em eu começar a minha carreira a entrar na Nestlé pelo marketing, depois passar para Demand and Supply ou para Business Analytics e no final conseguir construir uma carreira em que tenho conhecimento em várias áreas para conseguir uni-lo e criar novas soluções. E também falámos já aqui de desconstruir e construir problemas complexos e também ganhar a tão falada agilidade.
Teresa Virgília, o desafio de que já mencionou há pouco, nomeadamente por causa da pandemia, deste aumento da procura, digamos assim, nesta área das tecnologias, vocês estavam preparados para isso? Como é que lidaram com isso? Precisam de estar muito abertos também à mudança, têm que ter competências de mudança também, não é? Bem, a Microsoft eu diria que é uma provavelmente das empresas que menos sofreu com esta grande alteração do comportamento e da vida de todos nós. Na verdade, para nós foi muito fácil irmos para casa e trabalhar, porque já o fazíamos. Antes já tínhamos estas políticas de flexibilidade de trabalho e a nossa secretária, nós não temos secretária fixa, isto é o nosso PC, é o nosso posto de trabalho. Mas, na verdade, mais do que a Microsoft, é o nosso ecossistema de clientes e de parceiros. E o que nós tivemos que fazer... Tiveram que dar resposta a essas... Tivemos que dar resposta. Os primeiros meses de pandemia foram exatamente o nosso esforço de estar presente junto dos clientes e dos nossos parceiros a dar-lhes aquilo que eles não tinham, que era uma resiliência digital. E, efetivamente, as empresas não estavam preparadas para continuar até a operar com as pessoas fora dos seus escritórios, fora daquilo que é o seu posto natural de trabalho. E a nossa missão foi muito capacitá-las para fazer isso num tempo recorde. Isto, efetivamente, foi feito de uma maneira, de uma velocidade inacreditável e mostra também a capacidade também de resposta que as pessoas têm, que quando é necessário, efetivamente, a mudança acontece. E hoje em dia, nós fizemos uma sondagem, tínhamos feito uma sondagem, um estudo de mercado antes da pandemia e depois da pandemia e perguntámos às empresas se elas tinham a capacidade e tinham políticas de flexibilidade de trabalho fora dos escritórios. E a resposta, na altura, em 2019, foi de 15%. Em agosto de 2020, voltámos a fazer a mesma pergunta e a resposta foi de 86%. Isto mostra realmente a forma como a mudança foi dramática, foi radical, mas que realmente está aqui para ficar. Mas vocês tiveram que criar novos produtos ou melhorar os produtos que já tinham? Como é que foi essa adaptação que fizeram? Isto foi, digamos, primeiro de tudo, a nossa preocupação foi que os nossos clientes adotassem muitas das vezes as tecnologias que eles já lá tinham. A maioria dos nossos clientes tinha Teams, mas ainda não estava sequer a usá-la. Portanto, a primeira necessidade foi pô-los a usar. Alguns dos nossos clientes e algumas das empresas e pessoas não tinham e nós disponibilizámos gratuitamente durante vários meses o acesso às nossas tecnologias, exatamente para, numa altura de emergência, poderem continuar a operar, continuarem a viver, continuarem a trabalhar. Mas não se trata apenas de utilizar a tecnologia básica. A verdade é que rapidamente começámos a ter, por exemplo, problemas de cibersegurança. As pessoas... Novas necessidades, ao fim e ao cabo. Novas necessidades. As pessoas deixaram de estar a trabalhar naquilo que era um perímetro tradicional de segurança digital, que era dentro de um espaço físico, e foram para casa. E isso criou realmente uma oportunidade muito grande aos hackers de explorarem estas fragilidades e foi, por exemplo, algumas das questões que nós mais trabalhamos com os nossos clientes, foi exatamente a capacitá-los de proteger os seus colaboradores de onde quer que eles estivessem a trabalhar. E não só, a digitalização não passa, tanto na educação ou pelo trabalho, não passa por pôr uma capacidade de videoconferência nas pessoas. Vai muito para além disso. É preciso digitalizar os processos. É necessário revisitar a forma como nos relacionamos com os nossos clientes, com os nossos consumidores. Há pouco falava do e-commerce, quer dizer, nós fizemos uma sondagem, aliás, é um estudo da McKinsey, em agosto, que as pessoas disseram que estão perfeitamente satisfeitas com estes novos hábitos de comprar no digital e 65% deles não querem voltar atrás, mesmo que seja-lhes dado, se tudo correr bem, essa possibilidade. Portanto, o mundo efetivamente continua a mudar. E até a desenvolvimento de novos produtos e serviços. Nós, por exemplo, e o Teams é um bom exemplo disso, estamos todos os dias a desenvolver formas de ajudar as pessoas a trabalhar melhor com essa ferramenta, e vou-lhe dar agora um exemplo que é muito engraçado, que é, fizemos um estudo às ondas cerebrais das pessoas, que pusemos-las a trabalhar num Teams com as grelhas e a relacionar-se com o PC através
através do PC com as pessoas, com as grelhas, e depois fizemos um ensaio onde colocávamos essas mesmas pessoas que estavam na videoconferência a simular que elas estariam na mesma sala, como que aparece uma imagem delas, por exemplo, aqui sentadas no painel. E então o cérebro fica menos cansado quando acha que está presencialmente próximo das outras pessoas. E isso foi uma das funcionalidades que nós lançámos ainda no ano passado, que é o Together Mode. Ou, por exemplo, também estamos muito atentos a estas questões da exaustão e da fadiga. E neste momento estamos a desenvolver funcionalidades muito básicas no Outlook, no Teams, de forma a obrigar quase as pessoas a fazerem pausas entre reuniões, tirarem tempo para se focarem, fazerem trabalho que precisem fazer sem estarem sempre ligadas. Portanto, há toda uma nova possibilidade de desenvolver funcionalidades tecnológicas que ajudem nestes novos dias que se aproximam. E já vamos voltar mais tarde a esse tema, porque é bem interessante, esse tema das implicações até mentais ou psicológicas. Mas agora eu queria saber da Margarida aquilo que já há pouco referi, que é como é que dentro da organização fazem esse equilíbrio entre os novos que vêm com essas novas competências digitais e os mais antigos, não podem ser deitados fora, não é? Como é que é feito esse balanceamento? Tem sido aqui um caminho feito de forma gradual, mas muito interativa. De facto, rapidamente se percebeu que os jovens vêm com competências até impulsionar novas aprendizagens dentro do Grupo Jerónimo Martins, porque vêm com muitos conhecimentos digitais que empurram quem está dentro da companhia a querer saber e a precisar de saber. Então, são motivadores. E no fundo, balanceiam aqui entre a aprendizagem destes tutores que têm a competência técnica e que os mais novos ajudam neste mais à vontade com a digitalização. E isto acaba por resultar bastante bem no balancear entre as competências. Portanto, não sentem uma rejeição por parte dos mais velhos quando os mais novos chegam? Sentimos, mas também fizemos aqui um caminho gradual, como foi aqui também dito, naturalmente que não é só ter disponível o software. É mais fácil no âmbito de há aqui um investimento por parte do grupo e, portanto, temos à nossa disposição todos os softwares para haver este trabalho contínuo. A questão tem a ver com o tipo de colaboração que tem que ser feito à mesma e não é só unilateral, não é uma pessoa que está a falar e a outra que está a ouvir. Tem que se conseguir trabalhar em conjunto, em equipas de diversas áreas, com um resultado também positivo. E esta aqui é que é a transformação, não é só disponibilizar o software, mas é utilizar o software como ferramenta de apoio àquilo que nós sabemos que é o resultado. Professora Graça Carvalho, há pouco a Teresa Virgínia falava aqui de alguma investigação que, ao fim e ao cabo, e desenvolvimento de tecnologia e ciência. Eu apelando um pouco a essa sua faceta também, como é que há apoios também, e é motivo de discussão esta necessidade de apoiar a investigação, a ciência que vai estar por trás das soluções que vão ser encontradas aí no Parlamento Europeu? É um dos grandes temas de discussão e de trabalho, é a investigação científica. Aliás, o terceiro maior programa da União Europeia é exatamente o Programa de Ciência e Inovação. Foi agora a última aprovação em plenário na semana passada, para começar para os próximos 7 anos, o Horizonte Europa, que é o programa, é o maior programa de financiamento público do mundo em ciência e inovação, e o digital é uma das grandes prioridades. Como eu disse, dentro do Horizonte Europa há um conjunto que são chamadas as parcerias, que promovem a cooperação entre a ciência feita nas universidades, nos centros de investigação mais pública, com as empresas, com o setor privado. E eu tenho o privilégio de ser relatora dessas parcerias, são 11 parcerias no total, muitas delas são da área digital, como já referi, há uma nova parceria dedicada ao 5G e à preparação do 6G, há outra da computação paralela e da computação quântica, e há uma mais geral das tecnologias digitais do futuro.
O que se passa é o seguinte: a Europa, e eu na preparação destes relatórios, por acaso 2 deles terminei-os ontem, e o da computação já terminei há algumas semanas. O que se passa na Europa nós temos muito boa investigação fundamental, temos muito boa investigação teórica, boa investigação na área, por exemplo, do desenvolvimento de software, na modulação, na simulação. Nós temos algumas dificuldades, tudo o que se refere à produção, tanto do ponto de vista de investigação, portanto, a investigação mais na produção do hardware em si, como depois também na parte industrial, que no fundo estão relacionadas. Nós perdemos muito na Europa a cultura do fazer. E isso preocupa-me, porque como toda a ambição que nós temos na Europa, ainda bem que a temos, de ser um líder e de ser um protagonista a nível global no digital, nós, além de sermos utilizadores e utilizadores bem informados e termos todas as competências da população e os técnicos, temos que também saber produzir e saber produzir em termos de hardware. Nós temos, por exemplo, nos microprocessadores, muito desta capacidade de produção que já existiu na Europa, neste momento está fora da Europa. E, portanto, temos que fazer um grande esforço também na parte da investigação, de ter a investigação mais nesta área, e depois que essa investigação seja transferida para o setor privado e para a economia e para a sociedade, e que voltemos a ter essa cultura também na Europa, portanto, de produzir coisas também na área digital dentro da Europa. Eu defendo, como sabem, tem havido uma grande discussão a nível das instituições europeias sobre autonomia estratégica, estamos à espera, portanto, da concretização desta política industrial europeia. Eu sou apologista de uma Europa aberta, mas que tenha as competências essenciais. E as competências essenciais passam pela investigação fundamental, pelas competências, pelas infraestruturas. E a investigação fundamental, não só nas áreas mais teóricas, como nas áreas mais práticas, e também na capacidade de produzir. E que nos deixa a opção, se quisermos importar, importamos, se isso for mais favorável, mas se for importante produzir, saber fazer e ter pessoas que o façam, e que o saibam fazer, é muito importante. Portanto, isto é uma das linhas que eu tenho incluído nos relatórios e que tem sido amplamente aceito pelos vários grupos políticos, que nós temos que ser, para sermos independentes, não é fecharmos, é termos competências, termos poder de investigação e também saber fazer e ser capaz de fazer se for necessário. Precisamente, eu ia lhe perguntar precisamente como é que estas discussões decorrem no Parlamento Europeu. É tudo pacífico ou há diferenças grandes entre os diversos grupos e entre os representantes dos diversos países também? Na área da investigação científica, felizmente temos um grande consenso. Eu tive agora o relatório, também foi no último plenário do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, em 700 votos, foram 699, houve 6 votos contra, portanto, e que são votos contra de pessoas que votam sempre contra porque estão contra a ideia da Europa, não é? Portanto, mesmo Costa, portanto, conseguimos um grande consenso. Temos, por exemplo, algumas divergências e é preciso fazer cedências nesta questão da abertura. Há quem goste de uma Europa mais fechada, há quem goste de uma Europa com uma economia mais aberta. Isso depois também, as questões de aberto e fechado também têm, por exemplo, muito a ver com, geralmente são o mesmo tipo de pessoas que gostam de uma Europa com mais cautelas em relação aos dados, mais fechada na proteção
proteção dos dados, pessoas que defendem uma abertura maior na utilização de dados para que haja menos barreiras e a investigação e a inovação ande mais depressa, e, portanto, claro, protegendo sempre a confidencialidade, mas dando uma maior oportunidade a que a investigação científica se faça de uma forma mais célere. Portanto, é mais nesta questão. Também temos algumas divergências quando temos nas questões que também estão relacionadas com o digital, em relação às questões do clima e da energia. Portanto, há grupos que pretendem uma solução mais abrupta das soluções energéticas, e há outros, como a que eu pertenço, que pensamos que temos que dar algum tempo para países que são muito dependentes de gás, de carvão, possam fazer a sua reconversão sem grandes consequências do ponto de vista económico e para o emprego, e, portanto, as tecnologias precisam de algum tempo para ser aplicadas. Portanto, são essencialmente estes os pontos de divergência. Há também um ponto de divergência, geralmente, na ciência e inovação, que é se a aplicação é só exclusivamente civil ou que se pode haver algum uso dual da investigação científica. Concordamos que ela tem que ser essencialmente civil, mas alguns grupos não veem problemas em que haja alguma utilização dos resultados da investigação por questões de defesa. Outros têm como uma linha vermelha e nem a cooperação consideram possível. Mas estes são alguns dos pontos que conseguimos geralmente chegar depois a um acordo, a um consenso. Pelo menos nesta área. Outras áreas não é assim. Claro. Ricardo Castanheira, precisamente estas diferenças entre países, Portugal está numa boa posição no ranking do índice de digitalização. Essa boa posição facilita no desempenho desta presidência europeia, por exemplo, levar os outros países a aceitarem as propostas que são feitas por Portugal? Repare, não existe um nexo causal entre a nossa posição nos índices de digitalização e propriamente, enfim, as nossas habilidades negociais para convencer os demais Estados-membros durante a presidência. Não há esse nexo causal, naturalmente. Agora, o que há, e isso posso lhe dizer, Portugal é reconhecido hoje, e não vou falar das nossas habilidades negociais, que são muitas, e enfim, os sucessos da presidência naturalmente estão aí e far-se-á esse balanço no final, mas para lhe dizer que nós somos reconhecidos hoje, por exemplo, no domínio do empreendedorismo, como um país de referência. E não apenas por termos, enfim, o maior evento mundial de empreendedorismo, a Web Summit, que naturalmente veio dar uma visibilidade muito grande ao país, mas porque existem políticas consolidadas neste domínio que fazem de Portugal um país que está a atrair precisamente a tal mão de obra qualificada, os tais talentos europeus que nós ainda não falámos aqui. Nós estamos aqui a falar, sobretudo, numa primeira parte, que é o da formação e da qualificação, mas depois tem uma dimensão fundamental que a Europa precisa, que é o de retenção desse mesmo talento. Porque a Europa está a formar, o nosso país é um exemplo paradigmático, talento que estamos a perder para os Estados Unidos, em particular. E, portanto, este é um outro desafio, que é o reverso da medalha, e que importa também, precisamente, falar sobre ele. E como é que se retém? Olha, retém-se com melhores salários, retém-se naturalmente hoje em dia, e a pandemia veio salientar isso, um conjunto de fatores que trazem, associados à qualidade de vida e ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, por exemplo. E o nosso país tem para oferecer aí, precisamente neste domínio, do intangível, um conjunto de bons elementos. Mas para lhe dizer que nós somos, digamos assim, vistos claramente como um país de early adopters de tecnologia, somos vistos como um país onde está a ser feito um investimento estratégico de há muitos anos a esta parte na área das tecnologias e do digital. Recordo, por exemplo, fomos uma referência há 15 anos com a questão do Magalhães, que agora o plano de recuperação e resiliência vem de alguma forma recuperar ao querer meter os computadores de novo nas escolas para todos, e a presidência portuguesa acabou por definir, conforme lhe disse, um conjunto de prioridades de onde o digital é uma, e que isso reflete
Em que, sobretudo, no caso do Conselho, porque naturalmente a parte programática é da Comissão, mas no caso do Conselho, isso reflete-se na forma como temos estado a dedicar nas negociações claramente prioridade à parte regulatória digital. E por isso, olha, já fechamos ao fim de 4 anos e de 8 presidências, por exemplo, o regulamento da privacidade das comunicações eletrónicas, que é um elemento absolutamente fundamental, foi fechado por nós. Estamos a avançar muito na questão do ato dos serviços digitais, que vem regular as plataformas digitais e a forma como também se combate a própria desinformação em linha. Estamos a acelerar muito na questão do Digital Markets Act, que é a parte concorrencial da forma como as grandes empresas não podem obstruir o acesso ao mercado pelos jovens empreendedores e pelas startups e pelas novas e pequenas empresas. Portanto, repare, estamos a falar da governação dos dados, de toda a economia de dados, que é um outro elemento fundamental e que nós estamos a discutir neste momento e a que demos grande prioridade negocial. E isso reflete-se precisamente na forma como, dia a dia, estamos a colocar na mesa e a conseguir gerar consensos em torno das propostas face àquilo que são prioridades digitais. Muito bem, nós vamos aproximando-nos do final deste nosso tempo. Eu ia agora saltar para um plano internacional. A professora Graça Carvalho já há pouco falou em cidades na Europa mais fechada ou mais aberta. Temos aqui multinacionais que trabalham em todo o mundo. Aliás, as 3 empresas que estão aqui representadas têm presença internacional. Algumas pessoas têm experiência internacional. Como é que fazem esta avaliação? Os jovens também facilmente vão trabalhar para o estrangeiro. Eu queria saber como é que, da sua experiência, há assim diferenças tão grandes entre os países em termos de competências digitais, em termos da organização das próprias empresas? Vamos lá ver. Eu tive experiências muito diversificadas e eu posso falar por mim e pela experiência que vivi. Eu saí de Portugal e fui para Angola e aí sim vi de facto uma grande diferença, muito mais em termos de estrutura, de organização e até de mentalidade do que propriamente de acesso à tecnologia, ou seja, ao hardware mais concretamente. É fantástico, mas por exemplo, quando eu cheguei a Angola, e já foi em 90 e em 98, 2000 e tal, 2000 e qualquer coisa, já foi há bastante tempo, o que me surpreendeu, por exemplo, foi que toda a gente tinha 3 telemóveis. E toda a gente tinha 3 telemóveis porque havia 3 operadoras e nenhuma operadora tinha uma cobertura nacional. Mas, por outro lado, conseguir acesso à internet era uma coisa extremamente difícil. Ou seja, para mim foi como andar para trás. Foi quase como ir para Portugal dos inícios dos anos 90 e ficar chocada com a experiência que tive. Se vou para uma Alemanha ou se vou para uma Suíça, claramente a situação é muito diferente. Acho que a nível de multinacional e de organização, nós acabamos por não sentir tanto essa diferença, porque obviamente temos um nível comum a tudo o que é estrutura e a tudo o que são as diferentes entidades nos diferentes países, até porque temos processos semelhantes de formas de trabalhar, temos todos acesso à mesma tecnologia, temos todos acesso às mesmas estruturas e aos mesmos apoios. É fácil a mobilidade, nomeadamente de funcionários, de colaboradores, que possam ir de um país para o outro, não sentem nenhum choque assim. Exato. Eu acho que o choque dentro da organização, acho que o choque pode ser muito mais cultural, porque de facto a realidade de viver num país, existe também aqui uma grande capacidade de adaptação. A tecnologia nisso ajuda, porquê? Porque permite-nos estar muito mais perto de casa, manter o contacto com a família, manter o contacto dos amigos. É muito mais fácil, quando estive na Suíça, por exemplo, era muito mais fácil falar com a família do que quando estive em Angola, que era extremamente difícil. Agora, eu acho também que uma das grandes vantagens que a tecnologia trouxe e que as novas formas de trabalhar trouxeram, precisamente esta flexibilidade que nós falamos agora, é esta possibilidade de eu não tenho que estar aqui para ter um emprego na Nestlé porque eu quero trabalhar na Nestlé, não. Porque se o talento que eu quero está, por exemplo, em França, porque é que eu não hei de ter uma pessoa em França a trabalhar para mim aqui em Portugal? A tecnologia dá-nos essa possibilidade de gerir o talento a um nível internacional, a ganhar aqui uma escala que antes nós não a tínhamos de forma nenhuma. Por outro lado, ser uma multinacional, como é óbvio, tem esta grande vantagem de que, quando estamos à procura de talento, mas também de reter talento, as pessoas veem um mundo de possibilidades que têm à sua frente e pensam, ok, eu posso começar a trabalhar em Portugal, mas posso também continuar a trabalhar e ter uma experiência, por exemplo, na América do Sul, e se calhar não tenho que sair de Portugal, ou posso sair de Portugal se eu quiser. E eu acho que isso são tudo mais-valias, que hoje só são possíveis graças à tecnologia, e que nós claramente não estamos, se calhar, a explorar o que devíamos explorar. E quando o Ricardo falou na questão da retenção de talento, para mim é extremamente interessante. Nós, em Portugal, localizamos uma e-business hub, que dá apoio a toda a zona Europa dentro da Nestlé,
e a quantidade de pessoas que nós recrutamos de outros países que acharam que era atrativo vir para Portugal foi fantástico, porque o simples facto de sermos um país onde temos sol praticamente o ano todo, temos o mar, a possibilidade dos desportos radicais, atrai imenso os jovens. E eu acho que as tais coisas intangíveis dão-nos esta vantagem adicional de atrair talento e de reter um talento que de outra forma nós não iríamos ter acesso, Vasco. Pedíamos intervenções agora mais curtas, porque estamos a aproximar. A Microsoft também, multinacional, há essa facilidade também porque as tecnologias são iguais em toda a parte. Sim, e Portugal é quase que um excelente exemplo do que a Microsoft está a fazer a nível de descentralização dos seus recursos humanos. Nós, nos últimos anos, abrimos aqui um centro de experiência, somos já a trabalhar em Portugal mais de 1.200 pessoas e, por exemplo, no último ano, que foi tão atípico, recrutámos mais de 280 pessoas, exatamente a maioria para um centro que trabalha de Portugal para todo o mundo. Mas não é apenas nisso que realmente reconhecemos Portugal, também temos muitas pessoas que, morando em Portugal, têm posições e algumas de destaque na organização por todo o mundo, exatamente porque as tecnologias permitem que mantenham aqui a vida que nós sabemos que é provavelmente incomparável a muitas dos países mais desenvolvidos, mas tendo realmente a progressão na carreira que teriam num país maior do que o Portugal. Portanto, nisso estamos muito otimistas aqui nesta aposta em Portugal e estamos a ter realmente muito bons resultados nesse âmbito. Jerónimo Martins, formam também, na escola, tem também gente de outros países onde operam? Eu finalizo aqui com duas notas que parece-me a mim relevante. Por um lado, e repescando aquilo que falámos aqui, nós com esta digitalização e com esta facilidade estamos a aumentar a competitividade ao nível do mercado de trabalho, e o que quer dizer que quando eu estou à procura de talento, hoje em dia já não me circunscrevo apenas a Portugal, já posso ir fora e, portanto, o mercado de trabalho começa a ser cada vez mais agressivo. E repescando aqui uma outra ideia que foi falada, que foi, parece-me que as empresas procuram jovens com experiência. Eu acho que são aqui as duas valências. É as empresas que procuram jovens com experiência, com diversas experiências, e são os jovens que exigem às empresas essa polivalência de experiências. E, portanto, eu acho que os caminhos vão se cruzar entre o talento que está ao nosso serviço a nível de mercado e as necessidades das organizações. E sim, internamente temos aqui uma mobilidade interna. Nós temos o negócio na Polónia e na Colômbia. Sabemos nós, a Polónia é fria, Portugal é quente e, portanto, temos aqui uma adesão massiva dos colegas polacos a quererem vir aqui para Portugal. E, realmente, aqui também temos exemplos desta transversalidade entre companhias. Dizer o quê? Há diferenças culturais, sem dúvida. O que prevalece são formas de trabalho idênticas e que ajudam aqui a alavancar os resultados. João Santos, neste plano internacional, eu apelava agora aqui à sua experiência e à sua responsabilidade na orientação política do Erasmus+, essa circulação dos jovens, o que é que pode beneficiar e eles estão preparados? Há choques, digamos assim, e como é que a política pode atenuar esses eventuais choques? O som, por favor, o som, João, o som. Desculpe. Quando estava a ouvir a Graça Carvalho falar do consenso que existe no Parlamento Europeu em relação à investigação científica, eu penso que na área da educação, e em particular o programa Erasmus+, também existe um consenso muito alargado. Aliás, não é por sorte que o programa Erasmus+, teve uma quase duplicação do orçamento em relação ao período de programação anterior. Neste momento temos cerca de 26 mil milhões de euros disponíveis, que muita gente confunde o Erasmus+, apenas com a mobilidade de estudantes universitários, mas na realidade também é a mobilidade de estudantes do ensino profissional. Nós apoiamos cerca de 200 mil alunos do ensino profissional na Europa, aí de um país para o outro, mas eu penso que esta abertura das possibilidades que o programa Erasmus+ dá, como disse, não é só mobilidade, mas também muitas parcerias que são criadas
com os apoios do programa Erasmus+, mas esta abertura, esta exposição, a vontade ou a possibilidade de potenciar a todos os jovens que querem ir a um outro país, aprender formas diferentes de empreendedorismo, de aprender, de ensinar, de formas de organização do trabalho, porque, por exemplo, na formação profissional, muitas das experiências de mobilidade são em empresas noutros países. É, portanto, um aluno de Aveiro que vai ter uma experiência no trabalho de uma empresa, na Bosch, por exemplo, na Alemanha. Portanto, esta possibilidade de abrir possibilidades de ver como é que as coisas são feitas no outro lado é uma experiência única que eu penso que para todos os estudantes e todos aqueles que já beneficiaram do programa Erasmus sabem daquilo que eu estou a falar e, de facto, agora no próximo período de programação teremos a possibilidade, com o apoio do Parlamento, que eu devo dar ênfase a isso, que em particular o Parlamento foi aquele que até o último momento mais puxou para reforçar o orçamento do programa Erasmus+. E, aliás, a certo momento até pôs em causa todo o quadro financeiro para o próximo período de programação, se não houvesse um aumento forte do programa Erasmus. Mas, portanto, só para dizer, no pouco tempo que tenho, que a Europa dá o contributo que pode, tanto em termos de políticas, ajudar a formar políticas, não só na educação, porque, por exemplo, a questão das competências vai muito para além da educação e formação. Por exemplo, quando se pensa numa estratégia industrial, numa política industrial a nível europeu, até aqui havia muita ênfase só na parte tecnológica, como é que o mercado vai reagir à mobilidade, por exemplo, para o setor automóvel, e cada vez mais esta questão das competências, por causa também da necessidade de requalificar os adultos, esta questão das competências está a ser parte de tudo o que é pensamento estratégico para o futuro, seja quando estamos a falar de transição para a neutralidade climática, transformação digital, em todos estes elementos, a questão das competências está a ser uma parte. E, portanto, nós, na Europa, aquilo que fazemos é, em termos de políticas, apoiamos daquilo que podemos. Na parte financeira, de fundos financeiros, e como também já foi dito pelo Ricardo e pela Graça Carvalho, acho que nunca houve tantos apoios europeus como está a haver agora. A questão principal, e aquilo que vai determinar se estes apoios valem a pena ou não, é a capacidade dos Estados-membros, e neste caso Portugal, de fazer a melhor utilização possível. Nós estamos a receber apoios da Europa desde 1986, até antes disso, nos apoios pré-adesão, e, portanto, a questão é de saber se somos capazes de mobilizar todos os parceiros, porque no final não é o governo que implementa, somos todos nós, com aquilo que fazemos, as empresas, os institutos de investigação, e saber se temos a capacidade de transformar este potencial que existe com fundos comunitários como nunca houve antes, em qualquer coisa que melhora as condições de vida dos cidadãos e a competitividade das nossas economias. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Estamos mesmo a terminar, mas eu queria saber se o Ricardo Lopes já teve alguma experiência em Erasmus e se sente à vontade para, de hoje para amanhã, ir para outro país com as competências que tem. Eu tive a oportunidade de fazer Erasmus no último semestre da minha licenciatura e sem dúvida alguma que foi um ponto de desenvolvimento extraordinário numa fase tão precoce, quase a minha vida, ter a oportunidade de ser impactado por uma cultura diferente e, acima de tudo, também eu em Erasmus tive a oportunidade de escolher cadeiras optativas que alargaram a minha base de conhecimentos, nomeadamente foi quando eu tive a minha primeira cadeira de marketing digital no final da minha licenciatura e dão-nos à vontade não só para abraçarmos esta mobilidade entre empresas, como também para aquilo que são as soft skills de no mercado de trabalho, termos a capacidade de estar em Portugal, a trabalhar numa Nestlé Portugal com colegas de outros países, ter uma reunião com colegas da América do Sul e conseguir facilmente relacionar-nos sem que as questões de impacto cultural sejam um issue, um problema. Por isso acho que sim, a resposta sucintamente é sim. E a Mónica, já fez Erasmus ou está a pensar fazer e sente-se capaz de hoje para amanhã ir fazer uma experiência noutro país? Infelizmente não tive a oportunidade devido à pandemia, estava marcado, mas depois infelizmente não consegui ir, mas pretendo ir agora em mestrado, porque sinto-me preparada, mas ao mesmo tempo também sei que vai ser uma experiência que me vai revolucionar completamente a minha vida e vou conseguir lidar com culturas que eu não estou habituada e acho que me vai crescer muito e vou conseguir crescer muito enquanto pessoa, tal como aconteceu ao Ricardo.
Muito bem, muito obrigado. E vamos para a última questão, que é uma questão que me chegou aqui de um participante e que é para a Maria do Rosário Milena. Precisamente é o Lauro Castro, que é um brasileiro a viver em Portugal há cerca de 2 anos, e pergunta se esta iniciativa da Nestlé, em parceria com a Microsoft e com a Jerónimo Martins e os restantes parceiros, se é a nível global ou se resume à Europa. E pronto, e com esta será a última questão para fecharmos este debate. Neste momento é uma iniciativa mundial, começou na Europa, de facto, porque o grande foco eram os países europeus e a situação que se vivia em 2012. Atualmente estamos espalhados por todo o mundo, estamos em África, estamos na América Latina, portanto, se está no Brasil, aconselho a contactar a Nestlé Brasil, que certamente Ele está cá, terá... ele é brasileiro, mas está cá. Também temos cá, mas estamos em todo o mundo. A Aliança é uma iniciativa de todo o mundo, porque nós todos temos interesse em todo o mundo e queremos ajudar. Estamos a terminar. Se quiser deixar uma última palavra como organizadora, digamos assim, como a Nestlé organizadora. Não, acho que a única coisa que me resta é agradecer a todos os contributos, aos colegas também que estão em Bruxelas e aos 2 jovens que estiveram aqui connosco. Acho que todos os inputs e todas as participações foram extremamente relevantes. Eu levo daqui algum food for thought já da minha parte. Muito obrigada pela excelente moderação. Só me resta agradecer a todos a presença e espero que tenham gostado. Eu espero que, de facto, todos levem daqui alguma coisa mais. E obrigado para os que trouxeram, e todos trouxeram alguma coisa também. E esta parceria, este trabalho em equipa, digamos assim, que não conhece fronteiras, que não conhece limitações, é uma das vantagens dos dias de hoje. Muito obrigado por terem estado connosco.